povo judeu não está aqui pedindo a aprovação de ninguém, nós não precisamos da aprovação de ninguém. A Torá a gente recebeu diretamente do Sinai, na presença de milhões. Nossa língua não foi aprendida em seminários, é vivida. O nosso calendário não foi inventado em concílios, ele segue ciclos lunares desde a época de Moisés. Nossa fé não nasceu de traduções gregas, nem de interpretações romanas. Ela foi estabelecida com sacrifício, sangue e fidelidade de cada geração. Então eu respeito cada um o direito de achar o que quiser, mas nós temos o direito de defender o que vocês interpretam da Bíblia, que ela originalmente foi dada em hebraico. E agora, mais precisamente, o que o professor Tassos falou em relação a Isaías, exatamente isso sobre o que eu quero comentar. Number one, o Deus dos judeus não é o Deus dos cristãos. Porque o Deus dos judeus não é homem. Isso está na Torá. Ele diz que segue o Velho Testamento. O Velho Testamento diz, Bamidbar 23, Lo ish el vichazev. Deus não é homem, que ele pode mentir. Deuteronômio 14, 4, 15. Tomem cuidado com as almas de vocês, que vocês não viram nenhuma imagem no dia que Deus falou com vocês. Deus não é imagem. Deus não se divide. Porque quando você divide Deus, você está fazendo o ilimitado virar limitado. E o limitado é limitado e o ilimitado não pode ser limitado. Então é impossível dizer que o Deus dos judeus e o Deus dos cristãos é a mesma coisa. Talvez eles tenham as melhores das intenções e rezam para uma energia boa conduzir esse mundo, mas não é o mesmo Deus, porque eles dizem que Deus é um homem. E eu estou provando da própria Bíblia que Deus não é um homem. Oséias 11:9 diz claramente que Deus não é homem. Então eu estou respondendo essa pergunta. Eu não acho que seja homem, não. Deus não, mas você está dizendo que ele se manifestou num homem e vocês fizeram desse Como tem que homem pergunta? Posso pegar os últimos 30 segundos e fazer uma Já pergunta? manda a pergunta para eles que aí eles... Posso fazer uma pergunta? Sim. É assim, eu só quero falar uma coisa. Eu fico muito triste quando distorcem as minhas palavras e muitas vezes, eu em nenhum momento falei que ele quer atacar. Eu sei que os evangélicos já amam o povo. Isso, é gravadíssimo, todo mundo pode ver de novo. Eu falei que por 2000 anos a Igreja Católica perseguiu os judeus e tem que saber pedir desculpa. Faz parte do ser humano, até o ateu sabe pedir desculpa. Acho que seria bonito. Teve papas que souberam pedir desculpa. Desculpa que a gente saiu matando pessoas que não acreditavam na nossa religião porque não falou Jesus é o Senhor. É super importante passar o exemplo para os teus seguidores. Eu não falei de você em nenhum momento. Eu sei que a intenção é boa. A minha resposta não foi uma fuga. Eu não quero entrar em detalhes e etc. Eu quis dizer que existem provas empíricas e existem simbolismos. Parece Jung falando. Ou seja, claro que tem esse simbolismo muito parecido através do profeta Isaías. Mas quando a gente provas empíricas da Torá, inclusive filósofos ateus falam que todo o texto dos 24 livros do Velho Testamento, que você falou que são 39 na contagem de vocês, em literatura, estou falando de pessoas ateus, o Pondé fala isso, outros filósofos, o tipo de escrita, ele é tão diferente, ele fala que é um desrespeito ao Velho Testamento, você colocá-lo ao lado do Novo Testamento por erros de português, ou da língua que está sendo falada, ou seja, não estamos falando nem do mesmo estilo de escrita. Escrita é hebraico e grego, né? Sim, não, mas não é a língua que eu estou falando agora, é o estilo de escrever. Português? Pode ser latim, pode ser hebraico, pode ser árabe. Eu estou falando agora que o Novo Testamento, depois eu vou falar o que eu acho sobre o cristianismo, que eu acho que é uma religião belíssima. Bom, qual vai ser a sua pergunta pra gente? Então, a minha pergunta é uma só. Por que é tão importante para vocês, eu coloco no plural porque eu sei que tem muitas linhas dentro do cristianismo, que o mundo inteiro assuma em palavras, por exemplo, certo? Jesus é o Senhor. O que isso muda na prática, no comportamento do ser humano, sendo que eu, Dudu, não Rabino Dudu, eu, Dudu como pessoa, vejo ateus se comportando de forma extremamente moral e digna, eu vejo judeus se comportando bem ou mal, e eu vejo, ou seja, vocês acham realmente que a conversão para o cristianismo, que é a salvação,
uma pessoa chegar e falar, eu aceito que Jesus morreu em nosso nome, que depois eu quero fazer uma outra pergunta sobre isso, porque meu tataravô também morreu em nosso nome no Holocausto. Qual que é a pergunta? Não, a pergunta é essa. A pergunta é simples. O que muda na prática, no comportamento de um ser humano digno, moral e bondoso, se ele aceitou a frase Jesus é o Senhor, ou se simplesmente ele acredita que Deus criou o mundo e pediu para o ser humano ser um ser humano bom? Bom, vamos lá. Vou tentar unir o que o Micha começou a falar com a sua pergunta aqui. Primeiro, ele começou a dizer assim, o Deus dos judeus não é o Deus dos cristãos. Uhum. Então, primeiro, nenhum povo tem procuração para ser dono de Deus. Deus é um ser acima de tudo, de todos. A primeira vez, o judaísmo começa do encontro entre Deus com Abrão. E Abrão, que significava pai exaltado e se torna pai de multidões, já pega aí, multidões. A primeira vez que esse Deus falou com Abrão, ele disse assim, a partir dessa sua obediência, serão benditas todas as famílias da terra. Não está dizendo todas as famílias que saírem do seu sangue, mas que todas as famílias da terra seriam benditas por causa do encontro entre Deus e Abrão. Correto. Então, a primeira informação que nós temos é que o Deus bíblico, o Deus da Torá, o Deus lá do Bereshit, esse Deus, ele, desde o início, ele está deixando claro que ele não é senhor de um povo, mas ele é senhor de toda a terra. Salmos 19, Isaías 42:5 diz assim, que ele é o mediador de uma aliança. Concordo. Para todos os gentios, inclusive, entende? Então, o povo judeu é um povo que não foi escolhido, ele foi formado por Deus, porque não tinha um povo e Deus olhou na terra e falou, unidunité, vou escolher esse aqui. Não, concordo. Deus formou esse povo andando com Abraão, depois com Isaac, depois com Jacó, as esposas deles eram todas, não conseguiam ter filhos, milagre atrás de milagre. Agora, precisa deixar claro que Deus não é Deus de um povo. Eu concordo 100%. Que bom. Então, esse povo é um povo que é usado para falar desse Deus, de como esse Deus se revelou. Mas em Isaías capítulo 56, está dizendo assim, ó, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para todos os povos. Há uma incidência dentro do Tanar em que esse Deus se derrama para além da linhagem abraâmica. Por exemplo, quando Abraão se encontra com Melquisedeque, ali é um texto fabuloso, porque o Abraão está começando a conhecer Deus. Ele nem sabe o nome de Deus, porque você sabe que Deus nunca falou o nome dele para Abraão. O primeiro a saber o nome de Deus ali vai ser o Moisés, o Moshe, como vocês dizem lá. O Micha não está gostando, é só ler Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6, versículo 2 está dizendo assim, ó. Êxodo 6:2 está dizendo assim, ó. Eu me apresentei a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome não fui perfeitamente conhecido. Então, quando o Abraão está conhecendo Deus, chega a Melquisedeque e falou assim, eu sou sacerdote dele já. E não é da mesma linhagem, entende? Então, há um padrão na Bíblia em que o Deus verdadeiro, ele não é Deus de um povo. Ele usa esse povo para fazê-lo conhecido. Concordo 1000%. Obrigado. Não sei se eu discordo de um Micha. Tem. Tá bom. Eu só queria concordar com ele. Eu só quero dizer o seguinte, Jonas é um exemplo, foi um judeu que foi chamado para pregar para a capital da Síria, Nínive. Inclusive, o maior... Não judeus. O maior exemplo de avivamento se deu ali. Agora, respondendo a sua pergunta, acrescentando o que o pastor César falou, de fato, não se trata de agir bem ou mal. O cristianismo é uma visão de mundo em que a salvação não se dá pelo que nós fizemos, mas pelo que Jesus fez. É um pouco triste isso. Não, é libertador. É bem o ladrão na cruz não tinha nada a oferecer a Cristo, nem teria nada a vir a oferecer, porque os seus pés estavam pregados na cruz, não poderia andar nas veredas da justiça, nem poderia vir a fazer boas obras, porque suas mãos estavam pregadas na cruz. Aquele ladrão, simplesmente por reconhecer o senhorio de Cristo, foi apresentado a ele o paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O cristianismo é a única religião do mundo que você não pode fazer nada para ir até Deus.
Na realidade, é Deus que vem até você. Tudo que você precisa fazer é abrir o seu coração para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar. Até porque o padrão de moralidade de Deus é a perfeição. Não há como atingir esse padrão. Entre Hitler e Madre Teresa de Calcutá, no âmbito da moralidade, há uma grande distinção, mas nenhum dos dois alcança o padrão de Deus. É por isso que aqueles que estão em Cristo Jesus são salvos, não pelo que fizeram, mas pelo que Cristo fez. A teologia cristã, ela é absolutamente revolucionadora. Absolutamente revolucionadora. Nós não somos, como o judeu é, uma visão de mundo da ortopraxia. Nós somos uma visão de mundo da ortodoxia, de buscar a opinião correta para que saibamos que devemos entregar a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.